Como está você? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, tendo um tempinho aqui para a gente poder falar um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus tem ministrado na nossa vida e com muita alegria poder compartilhar e que possa chegar até o teu coração para te edificar, assim como tem edificado a nossa vida. Eu gosto muito do capítulo 5 do livro do Gênesis, que fala de um homem chamado Enoque. São poucos versículos que falam sobre esse homem. E o texto diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Simples, pouca coisa, bem específico. E eu comecei a pensar um pouco nessa palavra, né? E Enoque andou com Deus. Interessante isso. Enoque tinha condições de andar com um monte de gente, andar com um monte de pessoas, andar em diversos lugares, mas o texto diz que ele preferiu andar com Deus. E quando Enoque andou com Deus, eu fico imaginando assim uma caminhada, né? Você andar com alguém. Eu sou casado há 36 anos e estou junto com a minha esposa, andando, conversando, se conhecendo. A cada dia que passa, uma novidade nova, a cada dia que passa, um ensinamento novo, uma intimidade que caminha, novas descobertas, a gente vai se reencontrando, vai conversando, novos assuntos, enfim. Enoque foi exatamente isso com Deus. O texto diz que ele andou com Deus, então ele passou a conhecer Deus, ele passou a ter a presença de Deus na sua vida, ele passou a realmente a ser íntimo de Deus, ele passou realmente a cultivar uma intimidade profunda com Deus, ele passou a conhecer a Deus e Deus, de fato, também conhecendo a Enoque, sabendo que a plenitude de Deus nós vamos conhecer na eternidade, mas o Enoque, ele provou alguma coisa disso já. Que coisa fantástica! Enoque andou com Deus. Você tem andado com quem? Quem tem feito parte da sua vida, da sua história, da sua rotina, do seu ciclo de amizade? Porque quem anda com Deus descobre o quanto dele precisa. Quem anda com Deus descobre o quanto de Deus precisa. Enoque descobriu isso. E ele descobriu que sem Deus ele não podia fazer nada. Sem Deus ele não podia ser nada. Então a primeira coisa que eu descubro quando eu ando com Deus é que eu preciso dele. A segunda coisa é que quando eu ando com Deus, eu vou descobrir a importância da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que o salmista diz. Então quando eu ando com Deus, quanto mais perto de Deus eu estou, quanto mais próximo de Deus eu estou, quanto mais íntimo de Deus eu estou, eu descubro a importância da sua palavra e o que ela representa para mim e o que ela me ensina. Porque a gente sabe que a gente, a cada dia que passa, precisamos de novos ensinamentos, ensinamentos poderosos de Deus, ensinamentos verdadeiros da sua palavra. Então eu descubro que a sua palavra é o que molda e o que me ensina. Porque nós somos seres humanos, difíceis, somos pessoas difíceis de se lidar, pessoas difíceis de compreender as coisas, pessoas às vezes, né? Meu pai sempre dizia que nós somos duros de coração, né? Papai sempre falava isso. E a grande verdade é que quando eu ando com Deus, eu descubro que a sua palavra é o que me ensina e o que molda o meu caráter. Quando eu ando com Deus, eu vou descobrir a importância e a necessidade de estar próximo dele, de ser íntimo dele, né? Porque existem pessoas hoje que você está junto, de fato que você quer sumir, você não quer ficar perto dela. Mas quando a gente anda com Deus, a gente descobre a importância de estar próximo dele. O texto de Lucas diz que quando, logo após a crucificação de Jesus, 2 discípulos estavam voltando de Jerusalém para um vilarejo chamado Emaús. E eles estavam voltando na madrugada, tristes, conversando sobre o que havia acontecido em Jerusalém, falando da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. E o texto diz que no meio do caminho alguém chegou próximo deles e começou a conversar com ele. E começou a conversar, trocar os assuntos, enfim. E alguns quilômetros andaram juntos. Quando chegaram próximo da casa desses 2 moços, eles entraram.
Sentaram à mesa e foram se alimentar. Aquela pessoa que se aproximou dele já era o próprio Cristo ressuscitado. E ele, no partir do pão, o texto diz que ele desaparece, ele volta para Jerusalém. Aqueles discípulos, eles percebem o que está acontecendo ali e falavam assim, um para o outro, vamos voltar para Jerusalém, precisamos voltar para Jerusalém. Jesus novamente foi arrebatado de novo ali, vamos voltar para Jerusalém. E um diz para o outro assim, não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Quando ele falava, quando ele conversava conosco nessa caminhada, não ardia no nosso coração? Não tinha algo de diferente? Precisamos vê-lo novamente, vamos voltar para Jerusalém. Então, quem anda com Deus descobre a importância da intimidade. E a sua palavra, a sua fala é algo poderoso dentro do seu coração, que arde, que queima. Porque o texto de Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante que espada de qualquer gume, 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e a divisão do espírito. Que Deus abençoe você e que você possa, a cada dia, andar com Deus. Um beijo no coração. Deus te abençoe, no nome de Jesus.